Meus queridos irmãos, nós vamos dar continuidade às lições na confissão de fé e hoje nós iniciaremos o terceiro capítulo que trata sobre os decretos eternos de Deus. E eu queria que os irmãos inicialmente abrissem a palavra do Senhor em dois textos. O primeiro deles é o Salmo de número 139. Salmo de número 139. Já eu digo o verso. O outro está no livro de Atos, capítulo 2. Atos capítulo 2. Então vamos ler as duas porções inicialmente. Antes de lermos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo que Ele nos abençoe e nos dirija neste assunto de hoje, dos eternos decretos de Deus, capítulo 3. Nós vamos ver a primeira e segunda sessão apenas hoje, tá bom? Este é um capítulo longo, então será necessário que a gente faça o estudo dele pausadamente. Senhor Deus, iremos iniciar nesse momento este estudo da Tua Palavra, pelo que rogamos ao Senhor a graça de compreender esta doutrina. Reconhecemos a nossa limitação, incapacidade, por isso clamamos a ação do Teu Santo Espírito em nós, desvendando os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, pois, ó Senhor, a começar em mim, em nome de Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados, é que oramos. Amém, amém. Então vamos abrir a Bíblia, Salmo 139, eu vou ler, irmãos, o verso de número 13 até o verso de número 17, diz assim, 18, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe, graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não Te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Amém. Agora vamos para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso número 14. Neste momento aqui, dessa leitura, os irmãos acompanharão a pregação do apóstolo Pedro. Foi que Pedro falou, que trouxe naquele momento a conversão de mais de 3.000 pessoas. Pregação muito poderosa, não é? E aqui é o que está posto. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo que esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquas, de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém. Meus irmãos, eu creio que uma das grandes dificuldades do relacionamento do homem, o ser humano, com Deus, é a de admitir que a sua vida está debaixo do governo soberano de Deus. A gente foi criada à imagem e semelhança do Senhor. Nós temos alguns atributos que foram compartilhados por Deus conosco, como o da bondade, da misericórdia, conhecimento, não a onisciência, mas o conhecimento, sabedoria. Mas mesmo assim, no fundo, a gente quer ser Deus. Aquela mesma tentação que veio sobre Eva e Adão, parece que paira sobre nós hoje. E nos incomoda muito, eu penso estar falando de maneira assim bem genérica, saber que a gente não tem controle sobre a nossa vida. Por exemplo, eu creio que é o desejo de muitos de nós que estamos aqui hoje, ver os nossos parentes convertidos, salvos, aqueles a quem amamos. Pessoas até com as quais nós temos um bom relacionamento, rimos juntos, saímos juntos, mas ele não foi ainda regenerado. E a gente até se esforça para que isso aconteça, e me parece que às vezes para além daquilo que nos compete enquanto seres humanos responsáveis. Mas triste ainda é quando a gente se depara com uma fatalidade da nossa vida, quando morre alguém, e aí você também pode se pegar questionando exatamente isso. Por que eu não tenho controle sobre isso? Mas se por um lado esta inquietação habita em nós, por outro, você como crente, ao ler a Escritura, certamente se deparará com muitas, mas muitas ocorrências na Bíblia, onde fica evidente que a nossa vida não nos pertence e que o governo dela está nas mãos do Senhor e não nas nossas. Por exemplo, esse texto que acabei de ler, no Salmo de número 139, o salmista está reportando a sua formação, quando ele foi criado. A linguagem que ele usa é uma linguagem, inclusive, intrauterina. Imagine isso, a Bíblia não é um livro de ciência, mas ele está aludindo a isso. Ele está falando daquela época em que ele estava ainda no útero da sua mãe, sendo formado. E eu não sei se você já viu, quem teve filho pelo menos vai fazer aquelas ultrassons, né, aquelas coisas, aí percebe ali o crescimento, vê o batimento do coração, mas não tem forma ainda, né? Vê o coração batendo. À medida que passam os meses, você vai olhando e vai crescendo, aí nasce o braço, né? Cresce o braço, cresce as pernas, a cabeça, e você vai acompanhando, meu Deus, como que é isso? Pois o salmista está falando exatamente dessa época. E para a surpresa de Zero Pessoa, né? Ele vai constatar aquilo que é óbvio, é que toda a vida dele, mesmo quando ele não existia, já tinha sido determinada por Deus. Pronto, aí deu um nó na cabeça. Porque aí a gente se depara com essa realidade aqui, dizendo o seguinte: olha, todos os meus dias, cada um deles, então não faltou um, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aí pense comigo, olha, quando é que você passou a existir, em tempo real? Quando houve a comunhão íntima do seu pai com a sua mãe, a junção do espermatozoide com o óvulo, fecundou, quando fecundou já é vida. Nesse momento aqui,
que você foi fecundado. Seus dias já tinham sido determinados. Pensa aí. Nenhum deles havia ainda. Mas isso, irmãos, para o homem caído, que quer ter controle das coisas, não é fácil. E aí o salmista, diante disso, ele diz: Senhor, que preciosos são os teus pensamentos, como é grande. E aí você fica imaginando, se a minha vida já é tão complexa, imagine a vida de todos, em todos os tempos. E tudo isso, debaixo do controle de Deus. Imagina isso. Tem horas que a gente tem que refletir na Bíblia nesta proporção, tá? Para você ter um pouquinho, um vislumbre da grandeza de Deus. Porque imagine cada detalhe da minha vida, da sua vida, agora some todas, em todas as eras, em todos os lugares, e tudo determinado por Deus. Um Deus soberano que tem controle de tudo. Inclusive, Ele tem as estrelas bem contadas e chama a cada uma delas pelo quê? Pelo nome. Mas aí, irmão, você vai achar, não, isso aqui é uma linguagem poética. E é mesmo. Mas é a verdade. Aí nós tomamos o segundo texto, que é o de Atos. Nesse texto, eu queria que você observasse algumas coisas. A primeira delas é que o discurso de Pedro, ele é uma retrospectiva daquilo que Deus anunciou no passado e que estava se cumprindo naquele momento. Então Pedro tem ciência de que cada detalhe do que ali estava ocorrendo estava debaixo do decreto de Deus, do governo soberano de Deus. Note comigo, ele diz assim, olha, verso de número 16, mas o que ocorre, ele está falando daqueles homens que pareciam ter a aparência de homens embriagados, mas não estavam embriagados, estavam cheios do Espírito, mas o que ocorre é o que foi dito. Por quem? Por intermédio do profeta Joel. Então o profeta Joel, na época da sua profecia, foi usado por Deus para anunciar uma coisa que aconteceria nesta época de Pedro. Quem decretou isso? Quem estava governando isso aqui com tanto detalhe? E aí ele vai discorrer sobre a profecia do profeta Joel, mas quando chega no verso 22 e 23, ele faz uma outra colocação que é mais confrontadora ainda, sobretudo para aqueles circunstantes, né? Os líderes religiosos que mataram a Jesus. Aí ele diz assim, olha, verso 23, sobre Jesus, sendo este quem? Jesus, entregue, agora observe bem a expressão que Lucas, que era muito detalhista, você vai perceber esse detalhismo dele no Evangelho, logo no primeiro capítulo, nos versos número 1 a 5, que ele vai dizer assim, escrevi-te esta carta ao Teófilo, para te deixar inteirado das coisas que aconteceram. Aí ele vai dizer, depois de acurada investigação. Então ele está sendo detalhista, há uma precisão nas palavras aqui, e nesse sentido ele está trazendo à memória o quê? Sendo este entregue pelo, olha bem a expressão, determinado desígnio e presciência de quem? De Deus. Ele está dizendo que Deus determinou que Cristo deveria morrer por estas mãos. Então até aquilo que diz respeito não somente à criatura, mas ao próprio Criador, foi tudo decretado por Ele. Então, não é um Deus que decreta para os outros e não está debaixo da sua própria vontade, não. Ele mesmo orienta a sua vontade, não está à mercê de ninguém. E para trazer um fator complicador à nossa mente finita, ele ainda diz assim, vós o mataste, crucificando por mãos de quê? De iníquo. Então está dizendo, olha,
Deus determinou, mas você que matou. Pronto, aí deu um nó na cabeça do crente. Porque como é que pode um Deus soberano agir e me responsabilizar por isso? Então, antes de entrar, irmãos, nesse nosso tópico da confissão de fé, eu queria trazer à sua memória, de maneira muito breve, este assunto. Que quando você vai estudar decreto de Deus, você necessariamente precisa partir da premissa de que há um Deus soberano. Porque se você não partir dessa premissa, você vai ter grande dificuldade de entender os decretos de Deus. Então, a pessoa chega e já apresenta este capítulo. Mas lembra que o capítulo que precedeu, logicamente, na nossa confissão de fé, foi de Deus e da Santíssima Trindade. Então, primeiro você precisa conhecer a Deus para depois entender os seus decretos. Pois toda a confusão vai residir exatamente aí. Se você conhecer a Deus como Ele é, você vai entender a razão das suas obras, por que Ele age dessa forma. Então, para eu entender decreto, uma coisa que eu preciso saber é que Deus é, grave bem na sua cabecinha, Deus é soberano. Vou repetir, Deus é soberano. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Ele não está preso às suas criaturas. Ficou claro isso aqui, irmãos? Dito isto, vamos então agora ver a nossa confissão de fé, porque ela já nos traz de antemão esta sessão que vai falar do decreto de Deus. Nós vamos ver as duas primeiras sessões. A primeira sessão diz assim, preste bem atenção nisso, olha, abra a sua confissão de fé aí, você que tem, acompanhe, tá? Se for no celular, você pode ver também, agora lembrando para você desligar a rede social, porque em sua soberania, Deus nos dá responsabilidade. Então, sua responsabilidade é não ficar ligado em rede social. Tá? Então, desde toda a eternidade, desde quando Deus decretou? Desde toda a eternidade. Pastor, quando é a eternidade? Meu filho, eternidade é eternidade. É um tempo que você não tem como atingir. Dois físicos aqui, talvez eles consigam até fazer um cálculo para descobrir a eternidade. E ao final eles vão descobrir que a eternidade é a eternidade. Não tem como atingir. Mais infinito, menos infinito. Se botar no plano cartesiano, onde é o infinito? Então, desde toda a eternidade, ouça bem, quando foi? Então, Deus acordou um dia assim, num tempo, num espaço assim, hoje eu vou decidir tal coisa. Não, Ele planejou isso desde o quê? A eternidade. Onde? No conselho da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo reunidos, na eternidade, decidiram soberanamente decretar todas as coisas. Ele diz, Deus, aqui entenda a Trindade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade. Então, veja bem, dois atributos que estão aí importantíssimos, que nos fazem questionar muitas vezes o que acontece. O que é? Ou quais são? Sabedoria porque muitas vezes quando acontece algo na nossa vida, a gente questiona a soberania de Deus dizendo o seguinte, mas eu acho que eu faria melhor. Não sei, Senhor, assim, tem uma impressão comigo, que eu acho que eu teria um jeito melhor de fazer do que o do Senhor, foi muito brusco, né? Às vezes foi muito leve. Então você questiona a sabedoria de Deus, só que o decreto dele, que foi na eternidade, foi cheio de quê? De sabedoria. E para você entender um pouquinho a dimensão disso, por favor, deixe marcado isso. A Bíblia abre em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Verso 33. Romanos 11, 33. Olha o que é dito aí,
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de quem? Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Quem? Olha, essa expressão aqui é um resumo de Jó. A última sessão do livro de Jó, quando Deus vai conversar com Jó, aí Jó está indignado, aquela situação toda, né? Aí Deus, olha Jó, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para você algumas perguntinhas básicas. Você me responde, se puder. Aí Deus começou a perguntar: quem fez isso? Quem mediu isso? Onde você estava quando isso aconteceu? Isso. Na primeira sessão, Jó já ficou quebrado, porque ele não teve resposta. Aí foi para a segunda sessão de perguntas. E Deus continuou a perguntar: isso. E aquele bicho lá, quem que toma conta? Quem fez daquele jeito? E o tamanho dele? Quando terminou, ele disse: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser. Eu te conhecia só de, mas agora os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Falei do que não conhecia, coisas maravilhosas demais para mim. Então, se você quiser tentar fazer como Jó, faça. Agora uma coisa eu vou lhe já adiantar: você não vai ter resposta para as perguntas mais simples. Eu não digo da sua vida não, eu digo de um simples animal que está aí no campo. Então, quando eu penso em decreto de Deus, eu tenho que entender que quando Deus decreta, Ele decreta tudo com sabedoria, é o melhor. Mas Ele também o faz, conforme o conselho da sua própria vontade, com santidade. Por que esse aspecto é importante? Porque muitas vezes, quando debaixo do decreto de Deus, coisas ruins acontecem, e aqui eu estou falando ruim no sentido moral mesmo, de quebra do mandamento, por exemplo, um adultério, um homicídio, né? A cobiça, a quebra do mandamento de adorar somente a um Deus, a gente tende a associar o seguinte: peraí, mas como é que um Deus santo permite que tal coisa ruim aconteça? Então, os nossos pais reformadores, quando fizeram a confissão de fé, essa sessão, asseguraram aquilo que já está na Bíblia, que quando Deus decretou todas as coisas, Ele fez com santidade. Isso o torna não o agente do mal. Ele não praticou o mal, mas todos os seus decretos foram cheios de santidade. Responsável pelo mal são os seus seres livres e morais, que, tendo a liberdade de escolher, escolheram pecar debaixo do decreto de Deus. Então, um texto muito clássico nesse sentido é o texto de Isaías capítulo 6, quando naquele momento de grande depravação e o povo de Deus se perdendo, tem-se uma visão do templo do Senhor, não é? E diz lá que os anjos, serafins voavam e clamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, naquele momento onde coisas ruins estavam acontecendo, inclusive com o povo do Senhor, Deus, em seu decreto, não estava agindo com impureza. Por quê? Porque os decretos de Deus são recheados de sabedoria e santidade. Então, o texto nos diz: desta forma, então, Deus, conforme o seu sábio, santo conselho, ordenou, livre, com vontade dele, Deus não estava preso a nada, e inalteravelmente, palavra longa, né? Inalteravelmente, em outras palavras, não ia mudar. O que ele decretou vai acontecer. Geralmente a gente diz assim: pastor,
Mas será que vai mesmo? Será que vai descobrir uma cura para essa doença e tal? Então a gente começa a questionar isso. Mas quando fala de salvação, eu pergunto para você: você quer que Deus altere o decreto dele com relação à sua salvação? Ou é bom ele ficar do jeito que está? Quer que ele mude? Você já pensou se Deus resolvesse mudar? Esse é o ponto mais importante, não é? A vontade dele mudasse, alterasse o decreto da salvação e dissesse: a partir de hoje não decreto mais. Meus irmãos, imagine, olha, nós vivendo nesse país, todo dia é um decreto diferente. Veja a instabilidade que a gente vive. Agora imagine um Deus soberano todo dia mudando. Hoje pode, amanhã não pode. Hoje está liberado, amanhã não está liberado. Imagine isso. Nós vivemos isso. Pode máscara, não pode máscara. Mudou o decreto, sai o decreto, volta o decreto. Você fica naquela esquizofrenia, entre aspas, né? Sabe o que vai fazer? Com Deus não é assim. Tudo que ele decretou foi livre e jamais será alterado. É de uma vez por todas. Já viu aquela expressão que quando o rei, né, fala algo, ele não pode voltar atrás? De onde eles tiraram isso, irmãos? Só que reis são falíveis, né? Reis voltam atrás, mas Deus não. Ele não volta atrás. E por favor, não vá usar aquele texto, mas Deus se arrepende, porque ali é uma linguagem para compreensão nossa, mas não de mudança de Deus. Por quê? Porque ele não muda. E como ele não muda, os seus decretos também são o quê? Imutáveis, não altera. Pastor, e se eu chorar? Já estava no decreto, você ia chorar pedindo para mudar. Mas eu conheço a história, pastor, daquele rei que recebeu o anúncio, rei Ezequias, que ia morrer. Põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Não viverá. E ele foi, chorou e voltou. Deus não mudou? Não, estava decretado isso também. Então, a gente tem que olhar para isso, à luz da Escritura, e entender que Deus está mostrando para nós, para ver se a gente consegue entender a nossa finitude, mas tudo que Ele decretou não mudará. Está claro? Vamos adiante. O texto ainda nos diz que, além de fazer tudo de modo inalterado, ele faz de tal modo que Deus não é o autor do pecado, não é o autor do pecado. Olha, quando fala de autor, estou falando de autoria, quem praticou. Deus não praticou pecado. Dentro do seu decreto, considerando a capacidade humana dada por ele, ele deu a ele esta liberdade. Então há uma permissão, mas não há autoria. Então ele não é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura. Portanto, quando você peca, quem é que está com vontade de pecar? É Deus? Não, é você. Eu acho que o caso mais emblemático disso na Bíblia, pelo menos para mim, é o de Faraó. Deus chama Moisés e diz para Moisés: você vai lá tirar o meu povo que clamou a mim. Agora você vai falar com Faraó e eu vou endurecer o coração de Faraó para que ele não deixe o meu povo ir. Ok? Assim acontece. Só que no decorrer do texto de Êxodo, várias são as vezes que o texto mostra que a vontade livre de Faraó, da criatura, foi a final responsável naquela circunstância pelo que aconteceu. Aí é dito lá: e Faraó endureceu o seu coração. Então as duas questões estão postas: a ação soberana de Deus, que decretou isso, e a liberdade humana, de sorte que Deus não é autor daquele pecado cometido por Faraó.
É isto que a Bíblia nos revela, é isto que ela nos mostra. Um outro exemplo disso, que mostra também a nossa responsabilidade, e aqui no que diz respeito à salvação, por favor, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Quando o profeta João Batista começa a pregar, ele prega uma mensagem de arrependimento. Ok? Então, Mateus capítulo 3, diz assim, verso 1: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora veja o verso 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de... Então veja que tem dois imperativos aqui: arrependei-vos e produzir. Esta é uma ordem dada para aquelas pessoas. Era responsabilidade delas se arrependerem e produzirem frutos dignos de arrependimento. Mas a Bíblia também me informa, agora vá para Romanos capítulo 2, que o arrependimento é uma graça de Deus no pecador, ou para o pecador. Romanos capítulo 2, verso de número 4, olha o que é dito: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade. Agora ouça bem isso: ignorando, ou seja, desprezando o fato, que a bondade de Deus é que te conduz ao quê? Mas, olha o contraste, segundo a tua dureza de coração, e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o quê? Aí agora veja, ó: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos fariseus, aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro também ao grego. Porque para com Deus não há o quê? Pronto, então aqui ele está nivelando, dizendo o seguinte: olha, você tem que se arrepender, mas é Deus que te dá a graça do arrependimento. Então, ele não violenta a minha responsabilidade. Isso vale para os seres morais, quer sejam humanos, criados em imagem e semelhança dele, ou angélicos, são igualmente responsáveis. Então, é importante que você entenda isso, que Deus, em sua soberania, ele não é autor do pecado, nem violenta a vontade de sua criatura, portanto, não é tirada dela a liberdade e nem as contingências das causas secundárias, ou seja, tudo que envolve a decisão que eu tomo, está tudo debaixo do governo de quem? De Deus. Sobre o que eu disse até agora, você tem alguma pergunta? Consideração? Não tem. Então vamos lá. Vamos ver na Bíblia isto. Abra sua Bíblia inicialmente no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 45, para lermos dois versos aqui. Isaías 45, versos 6 e 7. Olha só, Deus, que foi visto no alto e sublime trono, dizendo muitas coisas aqui nesse livro, uma delas é essa, sobre a sua ação soberana, seu decreto. Para que se saiba, eu estou lendo Isaías 45, 6 e 7, até ao nascente do sol e até ao poente. Então ele está cobrindo toda a esfera da existência humana, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Agora, o que esse Senhor faz? Eu formo a luz e crio as trevas.
aqui com relação à criação. Faço paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Pastor, mas aqui não está dizendo que ele é autor, não. Ele está dizendo que tudo o que está acontecendo está debaixo da sua providência. Pois dentro do decreto você tem duas obras de Deus sendo realizadas. A obra da criação, que é a primeira, cria a luz e faça o quê? As trevas. E a obra da providência, que diz respeito aos relacionamentos humanos, quer de paz ou de guerra. Em síntese, o que é que Isaías está dizendo? Deus, em sua soberania, decretou todas as coisas na criação e na obra da providência. Não está falando de autoria, mas de decreto. Ficou claro? Entendeu? Sim ou não? Amém. Romanos 11:33 nós já lemos, vamos para Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. O 11:33 nós já lemos, tá? Então vamos para Hebreus capítulo 6. Verso de número 17. Hebreus 6:17. Lembre que esse livro tem como cerne falar a respeito da superioridade de Cristo, que é maior do que Moisés, que é maior do que os anjos. Então ele vai trabalhar toda esta ideia e como a vida daquele que tem a Cristo como superior é orientada. Aí você tem a galeria dos heróis da fé e as demais prescrições. Em síntese, é isso do livro de Hebreus, tá? Neste livro, onde fala desta obra de Cristo, temos este verso emblemático no que diz respeito à soberania de Deus, o seu decreto. Hebreus 6:17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu quê? Do seu quê, irmão? Imutabilidade quer dizer que ele não altera. Assim como Deus é imutável, os seus decretos também são o quê? Imutáveis. Ele não altera o seu decreto. Não faz correção. Ah, errei aqui, vou borrar. Aqui vou passar um apagadorzinho. Não, com Deus não tem isso, não. E ele diz: se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, então veja a questão da mutabilidade, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança, o quê? Proposta. Então ele está dizendo o seguinte: é com essa firmeza de que Deus não muda seu decreto, que a gente tem forte alento, saber que ele não muda. Então veja só que coisa interessante, né, do ponto de vista prático. Aquilo que para muitos é uma inquietação, saber que tem um Deus soberano que guia a sua vida, que decretou todas as coisas antes que você fosse tecido no seio de sua mãe, para nós é fonte de conforto. Vocês, não sei se vocês estão acompanhando, vale a pena se tiver tempo, está tendo um congresso na Paraíba chamado Consciência Cristã, né? Muita gente lá, e muitas palestras excelentes. Depois, se você puder, assista. Ontem à noite eu assisti uma, que foi do reverendo Davi Charles Gomes. E aí, dentre as coisas faladas por ele, uma me chamou a atenção, né? Porque o tema lá é sobre Rei dos Reis, né? Jesus Cristo. Eu acho que é esse o tema especificamente. E ele dizendo uma coisa que calhou com o que estava aqui preparando para os irmãos. Ele diz o seguinte: nós temos a convicção de que tudo que Deus decretou vai acontecer. Então não fique preocupado com injustiças deste mundo, como se elas não tivessem a resposta devida de Deus, porque no tempo certo Ele dará, porque Ele prometeu isto. Isto é alegria para nós, mas deveria ser temor para os outros. Então, quando eu sei que Deus, em sua soberania, decretou tudo, isso para mim deveria ser um motivo de descanso, não de tormento, porque foi um Deus sábio e santo que decidiu fazer tudo
para o nosso bem e para a sua própria glória. Então descanse nisso. Por isso que esse texto de Hebreus para mim é muito importante, porque ele diz assim, olha, para que, verso 18, mediante duas coisas imutáveis, Deus e o seu decreto. Quais são as duas coisas imutáveis? Deus e os seus propósitos não mudam, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos. O que é esse forte alento? É o encorajamento que não cessa nunca. Então, conhecer e reconhecer o decreto de Deus, esse Deus, é um alento para a sua alma e para a minha alma também, mesmo quando coisas ruins acontecem. Diga, meu irmão Leonardo. Alguém pode fazer chegar ao microfone? Só um instantinho, tá? Com o diácono. O irmão Leonardo, levante sua mão aí, filho, para ele localizar isso. Enquanto isso, abram a Bíblia no Salmo 5, verso 4. Pastor, com relação a tudo que Deus determinou e também com relação às coisas ruins que você falou agora há pouco, houve muito questionamento durante a pandemia que Deus tinha perdido o controle de tudo. Ok. Muitos parentes perdidos, né, da pandemia, doentes. E aí, como é que a gente faz com relação a esse tipo de pergunta que é questionado para a gente? Primeira coisa que você tem que saber, quando alguém alega que Deus perdeu o controle, é que existe um pensamento filosófico anti-Deus sobre isso, deísmo. É um dos ramos, que vai dizer que Deus criou todas as coisas e abandonou ao cuidado dos homens, como se tivesse feito um relógio, essa é a expressão que muitos usam, dá a corda e deixa a coisa correr, não tem controle sobre isso. Mas como é que nós vamos admitir um Deus que é só Deus para criar e não é Deus da providência? Não pode. Isso não faz jus à Escritura. Mas, infelizmente, meu irmão, tais pensamentos existem e, às vezes, até permeiam a cabeça de muitos que estão na igreja e pode abalar a fé, porque ele se vê confrontado com a adversidade e não tem aparentemente uma resposta bíblica. O que ele vai fazer? Não, realmente, Deus criou, mas não cuidou. Só que isso não faz jus à Escritura. Agora veja, né, coisa interessante, ele falou de preste bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês, ele falou de um assunto que é um tema teológico, mas sem saber o nome do tema, talvez, ele sabia do assunto. Assim é no mundo, tem muita gente advogando causas que estão arraigadas em pensamentos que são contrários a Deus e a sua palavra, mas não sabem o nome, não sabem como combater, e vão abraçando. Graças a Deus que o irmão trouxe essa pergunta para esclarecer. Deus nunca perdeu o controle, viu? Se você admitir um Deus que perdeu o controle, não é Deus. Alberto. Filho, né? Que agora temos dois. Aliás, sempre tivemos dois, né? Desde o início. Vamos lá, irmão. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Pastor, eu tenho uma pergunta, assim, sempre que pastores reformados vão pregar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, sempre o fazem sobre a perspectiva salvífica. Por exemplo, lá quando a gente pega o livro do Sproul, capítulo 1, do livro Eleitos de Deus, ele vai tratar desse tema sobre a perspectiva da salvação. E aí, num dado ponto do livro, por exemplo, ele fala a respeito das coisas, digamos, mais fúteis da vida, como que café que gosto eu vou ter, café, que roupa eu vou vestir, né? E a palavra de Deus diz, lá em Salmo 139, que todos os nossos dias já foram determinados. No entanto, isso, de alguma maneira, anula a nossa vontade a respeito de várias coisas. Por exemplo, hoje eu comi café da manhã, omelete e panqueca. Bom. Pronto, mas... Também. Então, isso foi determinado a ponto de que a minha vontade, o meu desejo, foi este. Não poderia eu, por exemplo, ter chegado e, pela minha livre e espontânea vontade, em escolher qual alimento eu iria
me debruçar hoje para me alimentar? Entende a pergunta que eu estou fazendo? Entendo. E ela tem ramificações, tá? Mas vamos pensar aqui, tentar sistematizar. Primeira coisa, eu preciso conceber que no que tange à salvação, o homem natural ele está morto de seus delitos e pecados. Ele não tem vontade a não ser pecar. Efésios 2, de 1 a 3. Então, naturalmente, a inclinação dele é para o mal. Deus age em sua soberania, quer seja para trazê-lo de volta, fazendo regenerar, nascer de novo, ou endurecendo ainda mais o seu coração. Então, no que tange à salvação, esta verdade está posta, eu acho que não tem dificuldade. No que toca às outras áreas, lembre que Deus nos criou também seres morais para tomar decisões, e aqui eu não quero dizer que as decisões simples, elas não têm um aspecto moral, porque tudo que tem uma motivação tem um aspecto moral. Então, quando você escolhe algo, por mais simples que seja, há um aspecto moral por trás disso, finalmente. Mas Deus não nos privou destas decisões, desde que elas... desde que elas não firam o seu decreto maior, porque é quem orienta, dando a eles o que nós vimos aqui agora. Alguns chamam liberdade cristã, outros chamam livre agência. Ou seja, a capacidade que o homem tem de tomar decisões desta monta que você falou, sem que isso fira o decreto do Senhor maior, que no caso é da redenção. Ok? Então, digamos que o da salvação é sempre colocado em proeminência, porque ele está acima. Mas todos os outros estão debaixo do mesmo decreto, estão debaixo desse que é chamado livre agência. Ok? Também guiado pelo Senhor. E aqui lembre que eu falei para os irmãos assim, olha, pastor, eu escolho a caneta branca ou vermelha? É uma escolha que aparentemente não tem nenhum fundo moral, né? Não está relacionado com nenhum pecado. Mas toda escolha ela é moral, porque é parte de um ser moral. Então toda ela está debaixo do governo soberano de Deus. Por isso que esse ponto que lemos agora, que não fere a liberdade dos homens para estas questões. Ok? Então, nesse sentido, é o que está posto na Escritura. Tá bom? Entendido? Vou dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo saiu numa viagem missionária, Atos 16. Nessa viagem ele tinha um intento, visitar os irmãos que ele tinha visto na primeira viagem. Durante a viagem, o Espírito Santo age impedindo de seguir, várias vezes, não é? E aí, então, ele tem aquela visão do varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia. E aí ele entende que é Deus falando. Ele vai, tudo bem, né? No dia seguinte, ele vai escolher um lugar para estar. Essa escolha dele do lugar para onde está, não parece uma escolha simples? Mas também isso estava sendo guiado pelo Senhor, porque ele vai exatamente para o lugar onde lá é um lugar de oração, tem uma mulher que ouve o Evangelho, Lídia é convertida. Então, não tem como eu não conceber a ideia de que tudo, absolutamente tudo está debaixo do governo de Deus, seu decreto, cada questão, mas ele não nos tira a liberdade para decidir essas coisas. Lembra, não é livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio, porque isso foi perdido no Éden. Mas aí é o que chamamos de livre-agência ou liberdade cristã. Tá bom? Mais alguma pergunta? Nada? Então vamos para Salmo 5,4. Recomendo que façam a leitura desse livro, Eleitos de Deus. É muito bom. Vai lhe ajudar muito. Tá bom? E também ler um livro do reverendo Heber Carlos Campos, que a gente já trabalhou aqui na Escola Dominical, inclusive, A Providência de Deus, o Ser de Deus e Sua Providência. Leiam este livro. Muito bom também. E bem organizado, muito sistematizado, vale a pena ler. A Mão Invisível. Foi traduzido esse livro, não foi? Da cultura, né? A Mão Invisível também, do Sproul, sobre providência. Tá bom? Então, 3 livrinhos aí para a sua leitura. Salmo 5,4.
Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o quê? O que é que está advogando? Que não há no decreto de Deus qualquer resquício de pecaminosidade. Com ele o quê? Não subsiste o quê? O mal, não é algo inerente a ele. Tá bom? Vamos agora para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos de número 13 a 17. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda bondade, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo seu querer, decreto, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, eu não posso dizer que Deus é culpado do meu pecado. O culpado sou eu. Tanto é que ele estabelece uma forma, desde o Antigo Testamento, para que eu me aproxime dele e confesse o meu pecado. Quando eu confesso o meu pecado, eu estou admitindo que a culpa é minha. Ok? Então imagine uma confissão, né? Senhor, eu quero confessar o Senhor. Não. Confesso o meu pecado. Lemos hoje pela manhã, confesso dos meus pais, dos meus filhos, dos príncipes, dos reis. Deus não peca. Ele é santo, santo, santo. É, a síndrome de Adão, né? A mulher que tu me deste, aí a mulher disse que era quem? A serpente que me enganou. E a serpente jogou para quem? Ninguém. Tinha mais ninguém, era a humanidade ali representada, vai dizer que é quem? Foi ela mesma. Então, temos que assumir essa responsabilidade. Finalizando esses textos, João capítulo 19. João capítulo 19. Vejamos aí o verso de número 11. João 19, 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terás sobre mim, se de cima terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado que? Então ele está falando aqui de várias instâncias. Deus, em sua autoridade, decretou a forma pela qual ele iria padecer e morrer. Deus decretou a responsabilidade também de quem entregou, e também deste cidadão aqui, não é? Pilatos, que finalmente lavou as mãos, mas ele também foi culpado. Então, não tem inocente. Sobre este ponto, meus queridos, alguma pergunta? Nada? Ótimo. Vamos então para a segunda sessão, irmãos, que é muito importante. Diz assim, ó: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, olha aí, ó, ainda, eu vou repetir essa parte porque aqui é, ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis. Então, geralmente na nossa vida a gente faz planos, né? Aí o povo ainda usa aquela expressão: vou fazer o plano A, o plano B, porque se o plano A não der certo, tem um plano B, não é? A gente ainda faz a cogitação. Quem joga xadrez ou dama, faz a jogada, prevendo jogadas à frente e tal. Pois bem, meu filho, você já imaginou em um Deus de infinitas possibilidades? Tudo que poderia, não é só o que acontece não que ele sabe tudo que poderia, envolvendo todas as circunstâncias. Quantas possibilidades há nisso?
Meu Deus, ele sabe. Aí o camarada casa. Se eu tivesse casado com fulano de tal, talvez minha vida fosse melhor. Está vendo que a gente quer pensar possibilidades? Por isso que Deus não fica nos considerando impossibilidades, a não ser aquela que está debaixo da sua autoridade. Ele diz: planeje de acordo com a minha palavra, viva por princípios. Viva por princípios. Não é que não existam possibilidades, mas você não é Deus para saber as possibilidades? Se isso acontecesse, o quê, meu filho? Você acha mesmo? Aí Tiago, usado por Deus, diz: olha, ninguém diga que amanhã eu vou para tal lugar, eu vou negociar e vou ter lucro. Aí ele diz: olha, não, isso é arrogância. Se Deus permitir, faremos isto ou aquilo. Aí ele está dando possibilidade, 2 só, porque se der mais de uma, a gente confunde a cabeça. Com uma só a gente já é confuso, imagine com mais de uma, pois Deus sabe todas. Agora, isso nos humilha em que sentido? Porque quando a gente olha para as coisas que acontecem, sobretudo as ruins, a gente diz assim: mas se fosse assim, não, meu filho, Deus sabe que essa é a melhor. Tanto é que Ele escolheu a melhor, é a que está acontecendo. E isso envolve muita coisa ruim que acontece conosco. Muitas. Que na hora a gente não quer ouvir. A gente não quer entender, a gente não quer se submeter. A gente briga, sai da igreja, bate a porta. Só faltou dizer como a mulher de Jó, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas, meu filho, entenda que Deus sabe todas as possibilidades, em todas as circunstâncias, e esta é a melhor. Agora, isso isenta da nossa responsabilidade? Não, porque Ele me deu princípios claros para que eu possa temer e segui-lo. Aí ele diz: Deus, que tem todo esse poder e conhecimento, não decreta coisa alguma, olha só isso, preste atenção nisso, por havê-la previsto como futura. Olha, eu vou salvar o João, porque eu estou vendo lá na frente que o João vai crer em mim. Não, não foi isso não. Ele decretou que o João ia crer, e a sua presciência está baseada no seu decreto. Por que ele tem presciência? Porque ele decretou que vai acontecer, não é o inverso. Entenderam? Por que Deus sabe que vai acontecer lá na frente? Porque Ele decretou que vai acontecer. Não é porque Ele foi lá na frente e viu e aqui ajeitou, não. Agora, abra sua Bíblia aí, por favor. Na primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo 1. Mas, pastor, eu li na Bíblia a palavra presciência. Eu digo, eu também li. Só que você tem que ler direito. Então, ler não é só ler, é entender o que ele está dizendo. 1 Pedro 1, Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam o quê? Aí, pastor, a presciência. É verdade. Quantas vezes, vou rapidinho aqui, tá? Quantas vezes aparece a palavra eleição aí? Quantas aparece? 2. E presciência? 1. Qual a primazia textual? Da eleição. Então a nossa mente tem que focar naquilo que é
a eleição. Segundo, qual é o significado da palavra presciência aí? Saber de antemão por ter decretado. Qual o decreto que antecedeu? Eleição. Simples, não é? Mas como a nossa mente está focada na presciência, o que é que a gente diz? Ele viu que eu ia aceitar e por isso me escolheu. Por isso que você pode ter um aumento no número dos eleitos. Por favor. Exatamente. Ainda tem esse complemento. Então, irmãos, Deus não fez nada porque Ele sabia que ia acontecer. Ele sabia que ia acontecer porque Ele decretou o que haveria de acontecer. Ficou claro? Aí ele diz: Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais o quê? Circunstâncias. Porque quem é Senhor sobre as circunstâncias? É Deus. Cantamos hoje, né? Não importa as circunstâncias. Quem é Senhor das circunstâncias? Deus. Então, o que é que eu queria que os irmãos levassem hoje na mente? Finalizando, duas coisas. Primeira delas, jamais se esqueça que Deus é soberano. Como consequência, nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, mesmo debaixo da soberania de Deus. Não esqueça disso. Se você não entender um Deus soberano, vai ter grande dificuldade em entender decreto. Pastor, não entendi decreto. Então, antes de voltar para decreto, o que é que você tem que estudar? Soberania de Deus. Porque não há como conceber um Deus que é soberano, ficando algo fora da sua soberania. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, uma questão, eu creio, mais prática. Todos nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida, cada um em uma área, em um tempo, por um tempo. Todos nós. Também passamos por coisas boas, é fato. Mas lembre de uma coisa, irmãos: há um Deus soberano que decretou todas as coisas com sua infinda sabedoria e santidade, e fez isso para o bem do seu povo e para a sua própria glória. Como o autor aos Hebreus falou, duas coisas que trazem alento para a nossa alma: saber que Deus é soberano e que os seus decretos são o quê? Inalteráveis. Isso faz o crente descansar, não irresponsavelmente, mas confiado no Deus que tem controle sobre tudo e todos. É uma tarefa difícil aprender, viver assim, não é fácil, lida com as dificuldades que eu apresentei logo no início, mas finalmente Deus vai te conduzir a este aprendizado. Que Deus te abençoe, te guarde. Próximo domingo, se Deus permitir, nós retomaremos este assunto. Que Deus te abençoe.